Capítulo 172. Pronto para a batalha. Comparando a defesa com o rinoceronte gigante brindado. A expressão de Nilgal era de completo desagrado. Ele disse olhando para Taitan. Velho orangotango. Se fosse outra pessoa que tivesse trazido ele aqui, eu já o teria chutado para fora há muito tempo. Mande ele ir embora agora. Eu não quero ver ninguém relacionado à escola Céu Claro. Se não, não me culpe por ignorar seus sentimentos. Taitan também ficou um pouco irritado. Ele tinha muita consideração por Tang San, ao ponto de até confiar o futuro do clã Lixi a ele. Se levantando num pulo, ele disse irritado. Então está bem. Nós vamos embora juntos. Nosso clã Lixi não precisa participar na reunião desta vez. Jovem mestre. Nós estamos indo. Terminando de falar, ele seguiu na direção da saída com passos largos. Nilgal não pensou que a reação de Taitan fosse ser tão feroz assim e sua expressão imediatamente mudou. Ele e Taitan eram irmãos há muitos anos. Então ele naturalmente sabia que esse velho não era alguém de tomar decisões levianamente. Entretanto, as palavras já haviam saído de sua boca e, como chefe do clã, se as retirasse agora, ele ficaria sem qualquer moral restando. Senhor Taitan, espere um pouco. Tang San puxou Taitan pelo braço. Se eles realmente partissem, talvez não haveria qualquer outra chance para mudar a situação depois. Ele, é claro, não podia chamar Taitan de ancião na frente de outros. Taitan olhou para Tang San, que acenou com a cabeça para ele e então se virou para encarar Nilgal, se curvando diante dele. Senhor Nilgal, eu peço desculpas a você pela escola Céu Claro e pelo problema que meu pai causou aos 4 clãs de único atributo no passado. Eu sei que tal pedido de desculpas não significa muito. Eu segui o Sênior Taitan desta vez com a esperança de encontrar uma forma de compensar os 4 clãs. Nilgal olhou para Tang San. Sua escola Céu Claro vai sair do isolamento? Tang San balançou a cabeça. Eu represento apenas a mim e a meu pai. Não a escola Céu Claro. A seita ainda está selada. Nilgal bufou friamente. Não importa se a escola Céu Claro decidiu voltar ou não. Nós não queremos nem uma única moeda espiritual de bronze sua no nosso clã Yoshi. Nós estivemos muito bem e não precisamos de qualquer compensação de vocês. Além disso, isso não é algo que uma criança que ainda cheira ao leite de sua mãe pode pagar. Ouvindo as palavras de Nilgal, ao invés de ficar irritado, Tang San sorriu. Ele já havia percebido algumas margens para redenção por trás de suas palavras. É claro que Nilgal não havia deixado essas margens por causa dele e sim por causa de Taitan. Agora, Taitan também já havia se virado, parado ao lado de Tang San. Diante do olhar irritado de Nilgal, Tang San parecia bem à vontade. Abraçando Xiao Wu, sua postura graciosa não exibia qualquer sinal de nervosismo. O fato era que Nilgal também estava no nível de Doulu espiritual e, mesmo que ele propositalmente não tivesse liberado sua força para pressionar Tang San, sua própria aura, assim como a raiva guardada por décadas como chefe do clã, não eram algo que uma pessoa comum conseguiria suportar. Senhor Nilgal, é claro que eu não posso jurar fazer qualquer coisa pelos 4 clãs. Você não acreditaria em promessas vazias e até eu sinto que isso não seria convincente. Entretanto, eu espero que você possa me dar uma chance. Deixe-me ficar aqui para participar na reunião. Eu não quero que o clã Yoshi me considere como inimigo.
Nilgal de repente sorriu. Mas esse sorriso era ainda mais assustador que o gelo de agora há pouco. Uma pressão tirânica repentinamente irrompeu dele, oprimindo Tang San como uma onda furiosa. Dar-lhe uma chance? No passado, quando a escola Céu Claro se declarou selada, eles nos deram alguma chance? Quando seu pai lutou contra o rol dos espíritos, ele pensou nos nossos interesses? Por que eu te daria uma chance? Foda-se! Saia daqui! Caso contrário, não culpe este velho homem por ser rude. Raiva surgiu nos olhos de Taitan, prestes a explodir. Mas ele foi forçadamente parado por Tang San. Senhor Taitan, deixe-me resolver isto sozinho. O objetivo de Tang San era estabelecer a seita Tan em outro mundo, para que ela crescesse e se desenvolvesse nesse continente Doulu. Se ele não conseguisse nem lidar com isso, como ele poderia gerir uma seita? Encarando a pressão imensa liberada por Nilgal, Tang San avançou ao invés de recuar, dando um passo adiante. Uma fraca luz branca saiu de seu corpo. Mas ela não foi muito longe, ficando bem próxima dele. Quando essa pressão formidável que Nilgal liberou caiu sobre ele, uma cena bizarra ocorreu. A imensa pressão foi inesperadamente cortada ao meio pelo corpo de Tang San, passando pelos seus lados incapaz de afetá-lo de qualquer forma. Quem era Tang San? Anteriormente, quando ainda era fraco, ele enfrentou os 3 membros do Conselho da Academia Imperial de Céu Dou e vigorosamente superou sua pressão, deixando de lado ele de agora. Aquela luz branca sem dúvidas era o domínio do Deus da Morte gravado em seu martelo Céu Claro, e esse efeito era uma evolução desse domínio, a investida do Deus da Morte. Assim como o uso em grupo de Damahar, que veio com a evolução do domínio azul prateado. A investida do Deus da Morte também era o resultado do domínio evoluindo junto com o aumento da força de Tang San. A habilidade evoluída do domínio azul prateado era uma habilidade de controle em larga escala, superior em grandes áreas. Já a habilidade evoluída do domínio do Deus da Morte era totalmente usada num único alvo. Agora Tang San havia focado o domínio do Deus da Morte em si mesmo, e a investida do Deus da Morte transformou seu corpo em uma lâmina afiada, imediatamente causando um tirânico efeito de corte naquela pressão incorpórea. No mundo dos mestres dos espíritos, sempre podia-se dizer que a força resolvia muitas coisas. Quando Nilgal sentiu a pressão que ele liberou ser inesperadamente dividida ao meio dessa forma, ele também não pôde evitar ficar chocado, e o jeito como ele olhava para Tang San mudou imediatamente. Olhando um pouco perplexo para Tang San, Nilgal disse: digno de ser o filho de Tangal, você realmente consegue bloquear minha pressão. Qual é a sua idade? Tang San sorriu calmamente. Quase 21. A expressão de Nilgal mudou novamente, claramente surpreso pela idade de Tang San. Ele virou seu olhar para Tai Long ao lado, e ele descobriu que Tai Long também esteve olhando para ele agora há pouco. Sua expressão era de que havia um bom show para ver. Um pouco irritado pelo sentimento de humilhação, Nilgal disse: certo. Se você quer ficar, há uma possibilidade. Bem aqui. Se nada for danificado, contanto que você consiga aguentar meus ataques durante o tempo de um palito de incenso, eu deixarei você ficar e participar na reunião. Eu também explicarei isso para os outros 2 clãs. Você está falando sério? Quem falou não foi Tang San e sim Taitan. Agora, sua cara já estava tomada por um sorriso. Quando Nilgal viu o sorriso de Taitan, ele de repente sentiu como se todos os pelos de seu corpo estivessem de pé.
E disse um pouco ressentidamente para ele: Eu, velho Neil, ainda sou o chefe de um clã. Não me diga que eu falaria algo sem pensar? Taitan sorriu, respondendo: Bom, muito bom. Parece que não precisaremos ir embora hoje. Nós ainda poderemos acabar com o vinho desse velho à noite. Nilgal bufou de forma irritada. Velho orangotango. Você está tão confiante assim nesse rapazinho? Meu poder espiritual avançou nesses 2 anos. Mesmo que eu ainda não possa me comparar a você. Eu ainda estou no 80º nível. Qual é a idade dele? Eu digo que um palito de incenso é o suficiente. Taitan sorriu misteriosamente, dizendo: Tente e saberá. Eu garanto que você nunca entenderá se não tentar. Uma tentativa vai deixá-lo espantado. Velho rinoceronte. Não culpe seu irmão mais velho por não avisá-lo. Não há ninguém na geração mais jovem da escola Céu Claro que pode ficar ao lado de Tang San. Seu talento não é de forma alguma inferior ao de seu pai. Ele é uma figura de liderança da 3ª geração da atual escola Céu Claro e um forte candidato à posição de próximo mestre da escola. Ouvindo as palavras de Taitan, a expressão de Nilgal imediatamente se tornou séria. Outras coisas não importavam. Mas Taitan dizer que ele era mais talentoso que Tang auminou sua confiança. Ele e Taitan eram tão próximos quanto irmãos e Taitan não mentiria para ele. Além disso, ainda havia um leve tom de advertência em suas palavras. Parecia que ele queria alertá-lo para não se ajoelhar. Nesse momento, Tang San falou: Senhor Nilgal, você é o irmão mais próximo do Sênior Taitan. Então naturalmente você também é meu sênior. Que tal tornamos nossa competição um pouco mais simples? Nenhum de nós usará habilidades espirituais. Mas nós poderemos reunir força espiritual. Cada um golpeará o oponente 3 vezes. O outro lado não pode se esquivar. Apenas bloquear. Se após 3 golpes eu ainda estiver de pé, o sênior me deixará ficar aqui para participar da reunião. O que acha? Ouvindo Tang San dizer isso, deixando de lado Nilgal ficar surpreso, até Taitan arregalou os olhos de choque. Naturalmente. Não era porque Tang San se deu uma forma fácil de vencer e sim porque as condições que ele impôs eram muito favoráveis para o chefe do clã Yushi. Nilgal. O clã Yushi. Como o clã Lishi. Era um clã de único atributo e eles colocavam todos os seus esforços na defesa. Seu poder de defesa era gigantesco e não era algo a que mestres dos espíritos no mesmo nível pudessem se comparar. Até a famosa escola Elefante Blindado não se atrevia a dizer que ultrapassava o clã Yushi em defesa. Aguentar 3 ataques do oponente sem usar habilidades espirituais. Nem poder se esquivar. Esse claramente era um método que permitia que o poder de defesa do clã Yushi fosse exibido no seu mais alto nível. Sem sequer mencionar a diferença de níveis. Nilgal já estava numa posição invencível. E como um Doulu espiritual. Mesmo se Nilgal não usasse habilidades espirituais, seu puro bombardeamento de poder espiritual já era bem poderoso. Um tanto ansiosamente, Taitan lançou um olhar significativo para Tang San. Mas ele não pareceu percebê-lo. Ele ainda estava observando Nilgal atentamente, esperando sua resposta com uma expressão graciosa. Nilgal encarou Tang San, demorando bastante tempo para se recuperar enquanto não conseguia pensar no motivo de Tang San propor termos tão favoráveis para ele. Claramente, esse jovem diante dele não planejava ir embora. Então isso só podia provar que ele tinha completa confiança em si mesmo. Criança.
Você é bem audaz. Nilgal disse friamente. Tang San balançou a cabeça, dizendo com um sorriso. Eu não me atreveria. Como um júnior poderia se atrever a ser arrogante diante de dois senhores? Eu só não quero prejudicar sua amizade. Sênior, comece. Por favor. Terminando de falar, ele colocou Xiao na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Nilgal andou até Tang San com passos largos, parando na frente dele. O método que você propôs já me deixar com uma vantagem bem grande. Como eu poderia começar? Você começa, criança. Tang San não foi educado sobre isso. Então está bem. Tome cuidado, sênior. Enquanto falava, ele deu um simples passo adiante, golpeando o peito de Nilgal com o punho. Seus movimentos foram extremamente diretos. Mas o que surpreendeu Nilgal foi que inesperadamente ele não sentiu qualquer traço de poder espiritual no soco de Tang San. Após um barulho de tum, o punho de Tang San recuou. Nilgal o encarou sem reação, já que basicamente não sentiu qualquer poder de ataque. Algo que o deixou incapaz de evitar ficar irritado. Criança! Você está brincando comigo? Tang San balançou a cabeça com um sorriso. Eu não me atreveria. É apenas que o poder defensivo do honorável sênior é o número 1 do continente. Por que eu precisaria me fazer de tolo? Meu ataque não o afetará de qualquer forma. Então será melhor eu colocar todo o meu esforço em me defender do ataque do sênior. Dessa forma, haverá uma chance ainda maior de eu vencer. Os elogios na medida certa de Tang San imediatamente acalmaram Nilgal. Então receba meu primeiro soco. Nilgal não seria educado se ele não conseguisse derrotar um mero jovem de 20 anos em 3 socos. Ele com certeza perderia a moral. Mas ele ainda daria algo em troca pelas boas intenções de Tang San. Portanto, esse primeiro soco só tinha 30% de sua força. De forma alguma desdenhe os 30% de força de um doulou espiritual. Mesmo que a força de Nilgal não fosse tão tirânica quanto a de Taitan. Como um mestre dos espíritos do tipo defesa, ele com certeza não era fraco. Ainda somando seu poder espiritual, esses 30% de força de ataque ainda eram equivalentes à força total de ataque de um mestre dos espíritos comum do 60º nível. Tang San realmente não se esquivou, nem usou seu espírito, diretamente recebendo esse soco em seu peito sem vacilar. Com um tum, Tang San caiu para trás em resposta. Nesse momento Nilgal secretamente pensou que esse jovem realmente era arrogante, não sendo capaz nem de aguentar um de seus socos com 30% de força. Mas, na verdade, ele não deveria mesmo ser capaz disso. Na sua idade, ser um mestre dos espíritos do 40º nível já seria muito bom. Esse método que ele escolheu realmente era muito desvantajoso para ele. Entretanto, antes que esse pensamento tivesse desaparecido da mente de Nilgal, ele arregalou seus olhos novamente. Após o torso de Tang San se inclinar para trás num ângulo de 45 graus, ele voltou. Logo em seguida, seu corpo balançou violentamente com sua cintura como eixo, constantemente se movendo para cima e para baixo como ondas. Mas ele não caiu. Nem mesmo recuou um passo. Essa cena durou vários segundos até o corpo de Tang San se estabilizar. Sua cara não estava nem mesmo vermelha nem sua respiração apressada. Olhando para Nilgal, ele sorriu. Muito obrigado pelo sênior ser leniente. Leniente? 30% de sua força realmente podia ser considerado como leniência.
Mas Nilgal não esperava que Tang San fosse capaz de continuar de pé. A razão pela qual ele não usou todo o seu poder espiritual para atacar foi por medo de matar Tang San, provocando o clã Lixi. Ainda mais importante, por não querer envergonhar seu velho irmão Taitan. Entretanto, ele com certeza não esperava que, após receber seu soco com 30% de força, esse jovem diante dele, sem usar poder espiritual, continuaria como se nada tivesse acontecido. Como se seu soco de agora a pouco não tivesse nem mesmo o atingido. É claro que o soco de Nilgal atingiu o alvo. Porém, Tang San engenhosamente dispersou a maior parte dele. O balanço do corpo de Tang San não foi causado inteiramente pela força do oponente, sim por ele usar a habilidade controlando o Grou, capturando o dragão nele mesmo. Cada vez que ele balançou, um pouco da força do ataque do oponente em seu peito foi dispersada. No fim, ele não teve que aguentar um ataque violento de verdade. Sua habilidade em usar 4 Lian para empurrar Mildin realmente poderia ser chamada de brilhante. Porém, para as pessoas desse mundo era bem difícil entender que o que ele usou agora era uma habilidade consumada. Tang San deu um sorriso para Nilgal. Sênior. Aí vem meu segundo soco. Tome cuidado. Desta vez eu irei usar força. Enquanto falava, Tang San socou novamente. Nilgal basicamente não planejava bloquear. Ele não acreditava que o ataque de Tang San poderia ter qualquer efeito nele. Aos seus olhos, o soco de Tang San parecia ainda mais chamativo dessa vez, golpeando tão levemente quanto uma pena na direção de seu peito. Agora, todos os pensamentos em sua mente eram sobre quanta força usar no próximo soco para derrubar Tang San, sem causar muito dano a ele. Quando o punho de Tang San estava a alguns cum do peito de Nilgal, de repente, uma rica luz branca irrompeu de seu corpo. Isso não era a liberação de um espírito, muito menos uma habilidade espiritual, e sim o domínio inscrito em seu martelo céu claro. A luz branca instantaneamente correu de todo o corpo de Tang San até se juntar em sua mão direita, e a investida do Deus da Morte se condensou no seu punho em um segundo. Contando apenas com esses poucos cum de distância, o punho de Tang San acelerou abruptamente, bombardeando o peito de Nilgal com uma velocidade difícil de discernir a olho nu. Estranhamente, quando esse soco atingiu o peito de Nilgal, ele não emitiu qualquer som. A modéstia excessiva foi apenas para fazer seu oponente subestimá-lo. Quando voltou da escola Céu Claro, Tang San já havia entendido que esse era um mundo onde você precisava falar com a força. Aquele com o punho mais forte era quem tinha a voz mais alta. Se ele não revelasse sua força, os outros apenas teriam uma opinião desfavorável dele aqui. Naturalmente, ele não usou força no primeiro soco pela razão que disse sim para fazer Nilgal desdenhá-lo. Mas em seu segundo soco, ele usou sua habilidade real, a investida do Deus da Morte. Mais a instantânea erupção de poder a curto alcance. Usaram toda a sua força. Se alguém pudesse ver, descobriria que, após sua mão direita ser envolvida pelo domínio do Deus da Morte, ela se tornou completamente cor de jade. A força exterior do controlando o Grou capturando o dragão irrompeu completamente. Ele já havia avisado Nilgal quando iniciou o segundo golpe. Quanto a se ele realmente iria escutá-lo, isso já não era problema seu. Tang San se moveu rapidamente. Da condensação do domínio do Deus da Morte até a erupção de força a curta distância apenas um instante se passou, sendo defesa o seu único atributo. Nilgal não era especialista em reação.
quando ele sentiu uma onda fria se aproximando de seu peito. O punho de Tang San já estava plantado em seu estômago. Quando o punho de Tang San fez contato, sua cara já estava vermelha. Mas ele rapidamente se recuperou. A expressão de Nilgal gradualmente mudou de sem vida para grotesca. De repente, sua expressão mudou e logo em seguida ele recuou 1, 2, 3 passos. Após parar com firmeza, ele abriu a boca, deixando uma nuvem branca sair dela. Boa! Criança! Nilgal ficou tanto alarmado quanto furioso. Ele secretamente zombou daquele ataque como um raio de Tang San mesmo após ele atingir seu peito. Quer usar um método como esse? Você consegue imaginar as defesas deste velho homem? Sem nem mesmo usar seu espírito. A durabilidade da pele de Nilgal não era nem um pouco menor que a de um rinoceronte de verdade. Entretanto, quando o soco o alcançou, ele descobriu que isso não era tão simples assim. Primeiro, o punho de Tang San atingiu um dos pontos de acupuntura principais de seu peito e, além disso, o poder espiritual irrompendo a essa curta distância estava completamente condensado. Mas o mais assustador ainda foi aquela investida do Deus da Morte concentrada. A intenção assassina irrompendo instantaneamente não era algo que poderia ser bloqueado por uma defesa física. Nilgal apenas sentiu uma grande força alcançá-lo e ele realmente a bloqueou. Mas a onda de frio trazida por essa força perfurou seu peito como uma agulha, imediatamente entorpecendo todo o seu corpo. Aquele ar frio inesperadamente o deixou sem ar e até seu coração pareceu acelerar ao ponto de quase explodir. Felizmente, sua força era tirânica e seu poder de defesa era poderosíssimo. Com um coração muito mais forte que o de pessoas normais. Então ele se endireitou com dificuldade, abrindo sua boca para cuspir essa névoa branca. Ela foi formada pela intenção assassina produzida pelo domínio do Deus da Morte de Tang San. Vendo Nilgal sucessivamente recuar 3 passos, Taitan também foi incapaz de ocultar seu choque. Ele sabia muito bem o quão poderoso era a defesa de Nilgal. Ele mesmo poderia não ser capaz de ferir esse velho homem num confronto direto, mesmo usando toda a sua força. Mas Nilgal havia recuado com um soco de Tang San. Como diabos ele havia feito isso? Com seu coração ainda gelado. Um entendimento no fundo de seu coração fez Nilgal tremer. Aquela intenção assassina congelante e cruel o havia batizado. Apesar do poder de ataque de Tang San ser grande, ele ainda conseguia aguentá-lo. Mas aquela assustadora intenção assassina o fez acreditar completamente nas palavras anteriores de Taitan. Tang San realmente era ainda mais extraordinário que Tang Ao. Ele tinha certeza de que Tang Ao, na idade de Tang San, não tinha tanta força. Mas aquela congelante intenção assassina tirânica era exatamente a mesma. Entretanto, após o choque inicial de Taitan, ele caiu na risada. Olhar para a aparência bagunçada de Nilgal após o ataque de Tang San o deixou indescritivelmente feliz. Ele não via seu irmão tão embaraçado assim há muito tempo. Na verdade, agora Tang San também estava bem surpreso. Ele havia se preparado mentalmente para a defesa de Nilgal. Mas quando esse soco diretamente atingiu o peito dele, ele descobriu que o poder defensivo de Nilgal não era tão simples quanto ele imaginava. Primeiro de tudo, ele não sentiu ponto de acupuntura após seu punho atingir o peito de Nilgal. A pele e os músculos grossos dele eram tão grossos quanto os de um touro e, além de serem extremamente resistentes, também possuíam um tipo de elasticidade extraordinária. Apenas a força do ricochete desse soco já fez seu pulso doer. Além da investida do domínio do Deus da Morte,
O poder espiritual produzido a curta distância foi completamente bloqueado por sua pele. Apesar de ser um único atributo puro, só seria possível entender o quão assustador ele realmente era por meio da experiência. Nilgal olhou resolutamente para Taitan. Sua cara já estava vermelha como um fígado de porco. Essa foi boa. Criança. Eu também não serei educado no segundo soco. Gritando alto de repente. Toda a sala tremeu. Dando um passo à frente com o pé esquerdo. Seu punho direito diretamente golpeou na direção de Tang San. Seu plano original de usar 50% de poder espiritual já havia se transformado em 70%. Nilgal pretendia vencer com esse soco. Para um grande mestre da defesa como ele, ser forçado a recuar 3 passos por um jovem décadas mais novo era simplesmente uma humilhação gigantesca. Hong, uma explosão violenta soou do peito de Tang San e a expressão sorridente de Taitan imediatamente desapareceu. O torso de Tang San foi jogado para trás, de forma que sua cara ficou virada para cima. Seus pés também vacilaram para trás. Mas no instante em que o punho de Nilgal atingiu seu corpo, 2 luzes coloridas, uma azul e uma branca, instantaneamente irromperam. Nilgal sentiu todo o seu corpo gelar e seu coração ficou apertado, imediatamente enfraquecendo um pouco a força de seu soco. A sensação de seu punho atingindo Tang San também o surpreendeu. Como um grande mestre da defesa, ele claramente sentiu que o corpo de Tang San estava repleto de elasticidade, com uma resistência peculiar contida dentro dele. Quando seu punho o atingiu, apesar de Tang San parecer ter sido jogado para trás e forçado a recuar, Nilgal descobriu que, na verdade, seu poder basicamente não afetou inteiramente o corpo desse jovem. Seu corpo ainda balançou violentamente. Ao mesmo tempo, uma explosão de estalos pôde ser ouvida dos ossos de Tang San e a luz branca que ele liberou desapareceu. Mas a luz azul ganhou uma leve tonalidade dourada avermelhada. Após diretamente recuar mais de 10 passos, Tang San conseguiu voltar a se estabilizar. Mas ele não estava tão tranquilo quanto antes. Sua cara parecia um pouco pálida e sua respiração também estava levemente ofegante. Entretanto, ele ainda não caiu. Mesmo após receber um golpe com 70% da força de um Doulu espiritual, ele ainda conseguiu ficar de pé. Isso já provava muitas coisas. Quando golpeou Tang San, Nilgal se arrependeu um pouco. Se Tang San realmente sofresse algum acidente, isso causaria muitos problemas. Mesmo se ele não usasse habilidades espirituais, ele ainda tinha confiança total em sua força e poder espiritual. Entretanto, Tang San ainda estava de pé após recuar mais de 10 passos, simplesmente movendo seu corpo. Aquela luz azul e dourada lentamente desapareceu e a cara pálida de Tang San inesperadamente recuperou sua coloração normal, mostrando um sorriso para Nilgal. Sênior! Que poder espiritual poderoso! Nilgal olhou para ele estupidamente. Criança! Seu espírito por acaso não seria uma barata? Mesmo entre os discípulos do meu clã, não há ninguém abaixo dos 40 anos que consegue bloquear meu soco até esse ponto. O sorriso de Tang San não mudou. Em termos de poder defensivo, como ele poderia ficar para trás? Ele entendia claramente que tipo de evolução sua defesa havia sofrido graças às suas experiências. Primeiro havia seus 6 anéis de espírito, que ele pulou níveis para absorvê-los desde o terceiro. Aguentar a dor enorme daquela vez foi um feito de grande heroísmo. Nessa situação de pular níveis para absorver anéis de espírito, ao mesmo tempo em que sua força foi aumentada,
Seus atributos também foram aprimorados num grau muito maior que os de mestres dos espíritos do mesmo nível. Em segundo lugar, ele havia comido 2 ervas imortais: a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal, forjando seu corpo no poço de gelo e fogo yin-yang. Além de ter passado pelas transformações em seu corpo causadas pelo segundo despertar do Imperador Azul Prateado e pelo anel de 100.000 anos recebido do sacrifício de Xiao Wu, assim como pela amplificação dos atributos por meio daqueles 4 ossos espirituais abençoados pelos céus. Todos esses elementos sobrepostos produziam o assustador poder de defesa que Tan San possuía agora. Entre mestres dos espíritos do mesmo nível, sua defesa com certeza poderia ser considerada como a mais forte. Talvez fosse possível até dizer que, entre mestres dos espíritos abaixo do 70º nível, não havia ninguém que poderia competir com ele em poder de defesa. Nem mesmo no clã Yuxi. Antes de possuir o anel de espírito e o osso espiritual de Xiao Wu, ele já conseguia aguentar os ataques de sábios espirituais sem morrer. Quando sua perna direita finalmente se quebrou foi porque ele tomou a iniciativa em reduzir sua defesa para deliberadamente sacrificar-se a fim de salvar Xiao Wu. Tan San balançou a cabeça para Nilgao com um sorriso. Eu vim da escola Céu Claro. Como eu poderia possuir um espírito como uma barata? Quando Taitan viu que Tan San estava bem, ele também soltou um suspiro de alívio, rindo alto. Eu acho o seguinte: 2 socos já são o suficiente. Se continuar assim, a amizade será prejudicada. Eu não quero ver nenhum de vocês machucado. Velho rinoceronte. Você já está tão velho. Você não consegue se acalmar um pouco? Isso é melhor do que ser competitivo. Nilgao retrucou. Bobagem. Essa criança tem como me machucar? Eu admito que ele é bem talentoso. Sua avaliação dele não foi exagero. Entretanto, com sua força atual, ainda é impossível para ele me ferir. Taitan franziu os lábios. Impossível? Antes do segundo ataque dele de agora a pouco, você teria imaginado que ele o empurraria 3 passos para trás? Você não teve que recuar? Como é que você sabe que ele não tem alguma técnica secreta para o terceiro golpe que pode fazer você sofrer uma grande derrota? Nilgao ficou mais irritado. Não importa o que seja dito. Este velho ainda é um doulu espiritual. Se isso acontecer, não haverá necessidade de eu aparecer em público novamente. Velho orangotango. Você ainda me subestima demais. Certo. Tan San. Contanto que o seu terceiro soco me faça recuar mais do que o de agora a pouco, você não apenas poderá ficar. Como daqui para frente meu clã não será mais seu inimigo, os assuntos do passado estarão resolvidos. Tang San comemorou. Ele finalmente encontrou uma forma de resolver esse ódio. Ele disse apressadamente. Então está resolvido. Nilgao afastou seus pés. Com as 2 mãos para trás, disse orgulhosamente. Venha. Ao lado. Taitan riu internamente. Nilgao. Ah. Nilgao. Depois de tantos anos ainda é tão fácil te provocar. Você não é tão firme quanto eu. Talvez desta vez você realmente seja derrotado. Você ficou muito tempo longe da escola Céu Claro e se esqueceu da habilidade formidável que eles possuem. Tan San conseguiu fazer você recuar 3 passos agora há pouco. Agora ele só precisa empurrá-lo um pouco mais. Tan San era inteligente e com certeza não desapontaria Taitan. Se posicionando a 5 passos de Nilgao,
Ele respirou fundo e poder espiritual invadiu todo o seu corpo. A aceleração da habilidade Céu Misterioso imediatamente fez uma aura imponente aparecer ao redor dele. Nilgal estava mais perto dele e naturalmente foi quem a sentiu melhor. O poder espiritual liberado por Tan San o chocou. Esse poder espiritual era de alguém acima do 60º nível. Poderia ser que a força desse jovem diante dele realmente já ultrapassava o 60º nível? Não. Isso era impossível. Absolutamente impossível. Entretanto, mesmo que ele não acreditasse nisso, os fatos estavam diante de seus olhos. Tang San lentamente ergueu seu braço direito. Dessa vez, ele não usou o domínio do Deus da Morte. Seu punho direito lentamente ganhou uma lustrosa cor de jade sob o efeito da habilidade Céu Misterioso, para não se ferir com a força de reação do golpe. Ele já estava usando a misteriosa mão de jade no limite. Criança, o que você está esperando? Venha! Nilgal gritou. Dessa vez, ele não foi nem um pouco descuidado. Com uma expressão preocupada, poder espiritual cobriu todo o seu corpo e sua força de defesa alcançou seu pico. Essa já era a defesa mais poderosa que ele conseguia produzir sem usar seu espírito e habilidades espirituais. Tang San se moveu. Com os dedos dos pés apontados para o chão e usando suas panturrilhas para gerar força, ele repentinamente deu meia volta, balançando seu braço direito para a frente. Entretanto, esse soco não golpeou Nilgal e sim o ar. Os movimentos de Tang San foram rápidos e um segundo soco imediatamente seguiu o primeiro. Sua aura imponente instantaneamente sobrepôs a outra. Em meio a esse poder espiritual comprimido, luz branca já podia ser vislumbrada. Vendo esse segundo soco, a expressão de Nilgal mudou. Mentalmente, ele finalmente se lembrou de um nome. Sim. Essa criança veio da escola Céu Claro. Como ele poderia não conhecer essa habilidade? A diferença era que nesse momento ele não estava usando um martelo e sim sua mão. O quanto de seu poder original ele conseguiria exibir? Isso mesmo. O que Tang San estava usando agora era o método do martelo de vento caótico. Mas era muito raro ver alguém usar seu punho como um martelo, já que o martelo Céu Claro era um espírito. Ele podia ser usado a qualquer momento. Entretanto, apesar de ele perder a amplificação gerada pelo martelo Céu Claro, a eficácia do método do martelo de vento caótico não diminuiu. O treino pesado de Tang San sob a cachoeira não foi em vão. Quantos anos uma pessoa costuma viver? Ele gastou pelo menos 1% de seu tempo de vida completamente imerso nesse método do martelo. Usá-lo dessa forma era como dirigir um carro numa estrada familiar, sem o menor atraso. Tang San rapidamente girou usando seu pé esquerdo como eixo. Ninguém disse que ele não podia armazenar força antes do ataque. Mas esse método que Tang San usou fez a confiança total de Nilgal começar a mostrar rachaduras. O método do martelo de vento caótico era dividido em vários níveis. O mais simples era de 9 golpes, seguido pelo de 18. Então pelo de 36. Pelo de 64 e, por fim, pelo mais poderoso de 81 golpes. Numa luta contra mestres dos espíritos comuns, seria muito difícil para esse método do martelo mostrar seu efeito. Apenas quando enfrentando habilidades como os 36 cortes sucessivos do Lobo Tempestade de Vento de Feng Xiaotian da última vez ele. Funcionária.
Mas agora ele tinha tempo suficiente para armazenar força. Nilgal apenas rezou por si mesmo, esperando que o método do martelo de vento caótico de Tansan não tivesse sido treinado além do nível de 64 golpes. Mesmo que seu poder de defesa fosse forte. Se ele realmente tivesse que enfrentar os 81 golpes sobrepostos, ele também não teria qualquer certeza. Deixando de lado quando o poder espiritual de Tansan estava em um nível muito mais alto do que ele havia antecipado. Rodando como um peão. Cada um dos golpes de Tansan seguiu um ritmo preciso. No centro de sua rápida rotação, seu pé esquerdo em momento algum saiu do lugar. O que deixou Nilgal mais nervoso foi que o poder espiritual que Tansan liberou não lhe causou qualquer pressão. Ficando, ao invés disso, completamente contido dentro daquele círculo girando. A luz branca gradualmente se tornou mais forte, envolvendo o corpo rodando rapidamente de Tansan e deixando as pessoas incapazes de ver sua figura. Como Doulu espirituais. Tanto Taitan quanto Nilgal conseguiam sentir a força assustadora constantemente crescendo dentro daquela bola de luz branca. F.